Vamos lá, vamos dar continuidade à série de mensagens E Agora, para onde ir? E o título dessa mensagem é Cuidado com o GPS fake. E eu peço ao Espírito Santo para que direcione a sua vida, direcione nesse momento, possa te dar um direcionamento. E eu quero liberar essa palavra do fundo do meu coração, para que a nossa vida possa tomar um rumo e saber a direção que nós estamos indo. Amém? O nosso background, o pano de fundo, a nossa plataforma que nós vamos utilizar aqui é a carta aos Gálatas, ok? E nós estamos falando nessa mensagem sobre o capítulo 3. E no versículo 2 do capítulo 3, diz o seguinte, Paulo diz o seguinte aos Gálatas: eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que vocês ouviram? O apóstolo Paulo, ele é como uma bússola para ajustar a rota dos Gálatas, né? Ele tenta desviar de todo e qualquer GPS fake. E ele declara e explica o Evangelho aos Gálatas, começando pela fé em Cristo crucificado e confirmado pelo dom do Espírito Santo. E fica inteiramente fora da esfera da lei. E eu vou mais ou menos parafrasear o apóstolo Paulo, que ele está dizendo: ei, vocês Gálatas, vocês querem pegar algum atalho? Não estão sabendo usar o GPS que foi colocado na mão de vocês, a bússola? Vocês vão agora renunciar à provisão divina, aquilo que Deus tem para a vida de vocês? Vocês querem viver pela loucura dos seus próprios esforços? O apóstolo Paulo, ele ainda chama: ei, vocês estão escolhendo o caminho errado. Vocês pegaram um GPS fake e não deram conta disso. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. E ele deixa isso bem claro, reforçando o pensamento e ajustando o caminho dos Gálatas. No capítulo anterior, no versículo 16, Paulo diz o seguinte: nós sabemos que ninguém vai ser justificado pela prática da lei, mas mediante a sua fé em Jesus Cristo, assim como também nós cremos em Cristo para sermos justificados pela fé e não pela prática da lei, porque pela prática da lei não adianta, ninguém vai ser justificado. Isso para as nossas vidas acaba sendo um grande ensinamento, porque Paulo ele joga para a dimensão do chamado ministerial de Jesus e ele coloca em prática. E se nós pararmos para observar, uma pergunta que eu vou deixar para você, e acaba se tornando algo interessante: por que algumas religiões elas atravessam séculos, milênios, e elas sobrevivem a perseguições, elas chegam sólidas e fortalecidas até os dias de hoje? Por causa dos ensinamentos, do discipulado. Eu acredito demais no ensino. Eu acredito, por isso que eu invisto em pessoas através do discipulado. A Check-in Church é uma igreja de ensino, é uma igreja de discipulado, porque foi assim com que Jesus mudou a história da humanidade, através do ensinamento do reino de Deus. E isso acaba trazendo direção correta, o GPS correto para a história da nossa vida, da sua vida. E Paulo faz com que os Gálatas eles possam voltar até as origens dele, através do ensino. E ele diz assim: lembra do nosso pai Abraão? Lembra que Abraão foi justificado pela fé? E aí você pode ir lá nas Escrituras e ver isso em Gênesis 15, 6, Paulo dizendo em Romanos 4, 3 e Tiago dizendo em 2, 23. Então, os verdadeiros filhos de Abraão não são descendentes naturais, mas aqueles que participaram da sua fé. Por isso, Abraão, ele se torna um grande exemplo de fé. O ensino, ele acaba se tornando uma bússola. E qual é o ensino que eu estou me referenciando aqui? O ensino das Escrituras, ok? Ele se torna o GPS. Pessoas que são influenciadas através das Escrituras, elas acabam se tornando grandes influenciadores. Nunca se teve tanta influência disponível de informação dentro da sua casa
como tem acontecido nesses últimos dias. E é claro que dentro da sabedoria humana nós precisamos entender que existe uma cadeia de influência através do ensino. Por exemplo, o professor, aquele que sabe muito, né, mas não tem o poder de influenciar dentro da sua cultura. Já percebeu que o professor não é bem remunerado? Depois você percebe nessa cadeia de ensino que existem especialistas, né? Aquele que os professores eles acabam sentando para ouvir. Por quê? Porque o especialista ele tem um conhecimento específico em algo, ele tem domínio no conhecimento de algo, mas não tem o poder de influenciar. Já a autoridade é aquele que possui credibilidade e se torna uma referência, né? A autoridade ela promete menos e entrega mais. Ter autoridade é como se você cumprisse com compromissos e outras pessoas vão enxergar a verdade em você. Já viu aquela afirmação? Se você está falando, eu acredito na sua palavra. É porque a palavra de quem tem autoridade tem peso. Para você ter autoridade, você primeiro precisa fazer valer a palavra que está sobre a sua vida. E é claro que a autoridade está relacionada ao que você constrói, né? Pessoas, elas são influenciadas por isso. Autoridade é completamente diferente de celebridade, né? A celebridade é aquele reconhecimento da opinião pública, né? E você precisa entender que são coisas bem distintas. A celebridade ela nunca está preocupada com o conteúdo. Ela sempre está preocupada com o que a opinião pública vai pensar. E hoje, por incrível que pareça, hoje nós temos dentro dessa cadeia aí de ensino, nós temos o cara que é mito, né? Que ele é reconhecido pela voz popular. Ele fala e uma grande multidão acaba seguindo, ok? Então guarda isso que eu vou falar com você. Todo conhecimento que você adquire na sua vida, ele vai ser caro. O conhecimento tem um preço, é um grande investimento. Tem uma frase do Derek Bock, e entenda que eu vou falar para você. Derek Bock, ele diz o seguinte: se você acha caro o conhecimento, experimente a ignorância. Eu lembro de várias vezes que eu tive que me assentar na classe de outros mestres, porque eu entendi que eu não tinha toda a informação que eu precisava. Entenda isso, você precisa se assentar na classe de outros mestres, porque você não tem toda a informação que você precisa. Às vezes você olha dentro da questão do ensino e você plantar verdade, isso traz mudança sobre a vida sua e de outras pessoas. Mas ensinar uma mentira no meio de um ambiente de verdade é como joio no meio do trigo. É como erva daninha. E Paulo aqui, ele está justamente fazendo essa distinção do ensino da verdade e do ensino que é fake, né? E ele vai em defesa do evangelho, dizendo, eu vou ensinar para vocês de uma forma que vocês entendam. Quem enfeitiçou vocês com esses ensinamentos? E eu falei justamente na mensagem anterior, pessoas com mente cauterizadas. São pessoas que foram marcadas como um animal é marcado por ferro. São propriedades de alguém. Se você entendeu que alguém foi modelado, cauterizado, alguém está com a mente presa. É igual o influenciador que é regido por algum tipo de ensino. A ideia do espírito de controle e de manipulação, aquela manipulação orquestrada, vem justamente do espírito de encantamento. A mente de pessoas cauterizadas é totalmente influenciada por princípios que enfraquecem a palavra de Deus. E como você vai entender isso? Justamente quando você acaba tendo o discernimento daquilo que é verdade, daquilo que você acaba recebendo como ensinamento da palavra de Deus, para quebrar todo e qualquer tipo de sofisma. Entenda bem, a autoridade, ela sempre vai ser conquistada e nunca vai ser imposta. E ter autoridade
nos dias de hoje acaba sendo algo muito desafiador, porque as pessoas, elas têm acesso à informação como elas nunca tiveram antes. É verdade, a informação está disponível dentro da sua casa por um clique. Só que para quem não tem base, tudo acaba se tornando uma verdade. Tudo pode se tornar verdade porque às vezes não utiliza as escrituras para se alicerçar. Por que Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo é destruído por falta de conhecimento? Por quê? Por causa de falácias, por causa de mentiras que parecem verdades. Pessoas que não têm estrutura, alicerce, base e acabam se alimentando de qualquer tipo de informação. E o apóstolo Paulo vai nos garantir essa proteção através da palavra. Se você perceber nos dias de hoje, você vai nas plataformas de vídeos, podcasts, e você pode aprender qualquer tipo de ensinamento e dizer que aquilo é bom. Esse cara é o cara da hora, esse cara é o influenciador do momento, mas não consegue colocar um filtro nas entrelinhas, né? Não consegue entender a mudança que uma vírgula faz quando você vai explicar todo um contexto. As pessoas elas vão querer ter álibi para dizer que Deus está em todas as religiões, né? Tem pessoas que vão tentar te ensinar isso, né? Argumentos para não buscar. Para que buscar santidade? Mas pessoas que vão ensinar outras pessoas a viver na prática do pecado e dizer que a graça, ela perdoa. Eu sei que a graça perdoa, mas ela não te dá respaldo para você continuar vivendo uma vida promíscua, né? Querem distorcer as escrituras para os ensinamentos falsos, para você não dizimar e ofertar. E você vai encontrar nas plataformas de vídeos falando a esse respeito. Você vai encontrar de tudo, mas o que me chama a atenção é a fala do apóstolo Paulo a pessoas que foram ungidas e se tornaram endemoniadas. E será que é um exagero isso que eu estou falando? Não, eu estou falando que o apóstolo Paulo está falando. Pessoas que seguem doutrinas de demônios, que falam mentiras, que cauterizam a mente das pessoas. E isso eu tenho certeza que não é um exagero. Será que eu estou exagerando naquilo que o apóstolo está falando? É claro que não, porque tem pessoas que se tornaram mentes cauterizadas, fascinadas, vítimas de alguma feitiçaria de ensinamento, de poder de encantamento. Quando a Bíblia ela ensina algo e a pessoa ela diz assim, ó como é o argumento dela: mas eu não penso assim. Se você não pensa como a palavra de Deus diz, como te ensina, quem é o seu tutor? Quem te guia? E eu preciso me levantar através do que me estabelece com poder. E para mim, como servo de Deus, como um pastor, independente do título, para mim, como alguém que entende a palavra de Deus como a verdade, o que me estabelece com poder são as Escrituras. É a palavra de Deus que vai desvendar os segredos para a minha vida, para que eu entenda que os códigos divinos, eles vão me revelar a vontade de Deus para o meu coração. Eu não posso deixar que as sementes que Deus confiou nas minhas mãos, elas venham morrer em uma terra seca, na escassez do poder de Deus. Mas eu preciso me blindar e saber que o fogo ele sempre vai brotar daqui de dentro, que eu transformei o meu coração como um altar de Deus. Eu transformei a minha vida como o altar de Deus. E como que eu vou me blindar? É assim que eu vou me blindar. Que nessa temporada Deus possa nos blindar através das palavras de Deus, que vai nos revestir do poder de Deus, do avivamento, através dessa palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui e eu quero liberar essa presença sobre a tua vida agora. O avivamento, ele sempre foi derramado de Deus para o altar, e do altar para o povo, e do povo até os confins da terra. Que a chama do que você discute
força, de viver algo poderoso, algo sobrenatural, de ganhar vidas, da chama queimando dentro do seu coração, com aquela presença que você sabe e você sente, só você sabe e você sente como que é isso dentro de você. O fogo não pode se apagar sobre o seu caminho. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. O avivalista John Wesley, ele utilizava uma frase muito forte. Ele dizia o seguinte: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Olha, isso é forte demais. Você acha que manifestações de cura, liberações de milagres, libertações de cativos que tem acontecido conosco aqui na Check-in Church, na oração da meia-noite, vem como? Vem de uma vida de santidade, vem de leitura da palavra, vem de jejum, vem de oração, vem de paixão, vem de um coração incendiado. O coração precisa estar sempre queimando diante do altar de Deus, ou se não tiver uma chama no coração, querido, não tem como esse evangelho ser transformador. Deus vai usar você para quebrar mentes cauterizadas, justamente através dessa palavra, desse martelo que esmiuça tudo aquilo que se tornou um GPS fake para direcionar vidas. É você que carrega essa chama acesa por Deus. Eu não estou falando que você vai levar uma chama, um GPS fake, um fogo fake, igual Nadab e Abiú levou lá no livro de Levíticos 10. Não é fogo estranho, mas é um fogo que vem de Deus. Nas minhas orações, nos meus momentos com Deus, eu tenho clamado para que Deus venha incendiar assim uma geração inteira, ou pessoas que estão aí do outro lado do planeta, onde estiver, que estão como gravetos secos, madeiras secas, preparadas para serem queimadas pelo fogo de Deus, instalar, ou pelo poder do Espírito Santo, queimar, manifestar essa presença. Chegou a hora de se levantar, através do ensino da verdade, um ensino de fé que rompe os limites. Entenda o que o apóstolo Paulo faz, é questão de lembrança sempre, e que essa lembrança esteja dentro do teu coração e se torne uma verdade, porque o justo viverá pela fé. Ele sempre traz essa lembrança, o ensinamento da rota correta. Ele ajusta, o justo viverá pela fé e não pelas obras pessoais da carne. Ele ajusta, ele navega nesse GPS que são as escrituras no Antigo Testamento, e ele diz, lá em Abacuque 2,4 diz, vai lá, ajustando a rota, até o Novo Testamento, Romanos 1,17, e ele vai lá para Hebreus 10,38, e ele vai dizendo, ajusta aqui novamente, o justo viverá pela fé. Viver por fé não é fácil, é questão de se lançar e acreditar naquilo que os seus olhos não veem. A plataforma da verdade que você se movimenta é aquela que você constrói em Deus, é aquela que você constrói de Deus, dentro de você para Deus, e às vezes ninguém vai ver. Orar no quarto sozinho, dobrar os joelhos, clamar por avivamento, falar em línguas sozinho. É isso que eu estou falando, pregar para o espelho. Quantas vezes eu fiz isso e ainda faço hoje? Eu não tenho contas de quantas vezes eu fiz isso. Mas sabe por quê? Eu sei da liberdade que eu tenho em Deus, através dessa rotina, dessa disciplina com Deus. Se cria, disciplina com Deus e rotina se cria, para que não se torne uma religiosidade, mas que se torne um relacionamento. Paulo ensina que o caminho correto, para aqueles que abraçaram o ministério como Timóteo, ele diz mais ou menos assim: se você almeja o ministério, você faz coisa de excelência para viver algo sobrenatural. E diz mais ou menos assim, cara, cuidado com o GPS fake, ajusta a rota, aviva o dom que está dentro de você, porque se você abraçou essa causa, segue nela por fé, e não seja teimoso, porque não existe atalho. Seja perseverante, seja resiliente. Deus vai honrar o que Ele te prometeu. Deus, entenda isso que eu estou te falando aqui. Deus
me fez pastor de uma igreja para um povo que Deus confiou. E o povo não é meu, o povo é dele. É original para mim o chamado e não é fake. Mas qual é a sua rota? Para onde você está indo? Você já descobriu? Ajuste o GPS através do poder de Deus. Acabou o tempo de que cumprir o propósito de Deus é só para quem tem microfone na mão, querido. Entenda isso. Na mão para pregar, para cantar. Não, hoje em dia tem pessoas que são profissionais liberais, empresários, iluminador, editor de vídeo, editor de áudio, pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus e sabem que Deus está escrevendo através do testemunho para impactar a vida de outras pessoas. As pessoas, elas vão acreditar em que você está escrevendo como história, mas elas nunca vão saber para onde você está indo, porque para onde você está indo é onde você decide. Elas vão ver o seu testemunho, a história que você está escrevendo e que está te projetando aí no seu futuro, para lá que você está indo. E essas pessoas, elas não vão discernir o que Deus falou do seu futuro, porque é mais forte do que o seu passado. Quanto maior a escuridão que você experimentou no seu passado, maior será a revelação que Deus vai trazer para a sua vida. Entenda isso. Momento de escuridão não é para você viver eternamente, mas quando você muda o pensamento limitado e mesquinho de onde você chegou, que você disse, aqui tá bom. Entenda, a incredulidade, às vezes ela vai matar a sua fé, ela vai vir para sufocar a tua fé, mas quando você caminha por fé, algumas coisas, elas não se explicam, porque não tem conhecimento humano para te dar suporte àquilo que Deus quer realizar sobre a sua vida. Aí, em determinados momentos, deixa eu te falar algo, não vão existir planilhas, não vão existir técnicas, nem conhecimento específico, vai existir algo do teu relacionamento com Deus que vai trazer convicção no teu coração para você seguir adiante. É claro que Deus considerou a sua história, mas Ele não vai respeitar a sua história, Ele tem propósito a cumprir através da sua vida. O maior exemplo disso é só você parar e olhar no caminho de Emaús, os caras que estavam andando com Jesus, eles não reconheceram a voz de Jesus. O coração queimava e ardia por dentro quando Jesus falava. E é disso que eu estou falando, quando o coração da gente tem que queimar por dentro, tem que queimar para que a gente possa derramar esse combustível de fé sobre a história das nossas vidas. Para de reclamar os prejuízos que eu tive durante a pandemia. Quem não teve prejuízo, meu irmão? Quem não teve perdas? A pandemia me trouxe um upgrade, mudou a minha forma de pensar, me preparou para algo maior, porque as dificuldades, elas fizeram eu desenvolver o meu próprio potencial, que eu não sabia, coisas que estavam lá dentro que Deus fez questão assim, sai para fora algo novo, sai para fora novidade. Onde eu busquei, eu fui para a palavra. O justo viverá pela fé. O justo tem que romper através de fé. Eu venho de um tempo que eu fui forjado por Deus por paixão, meu irmão. O chamado para o meu ministério, para eu viver tudo que eu vivo hoje, dentro de mim, eu não fui chamado para ser pastor qual vai ser o salário para ser pastor? Não. Eu fui chamado por paixão. Eu vejo hoje pessoas que querem fazer a obra de Deus por salário. Ei, eu não quero saber quanto que eu vou ganhar para pregar. Eu faço isso por causa do meu coração apaixonado por Jesus. É disso que eu estou falando para você. Aonde está a chama para guiar o teu GPS e queimar todo o GPS fake que tem tentado tirar você da rota? Quem me conhece sabe o que eu estou falando de amor e paixão, e eu sei que Deus recompensa, porque Deus não deve nada para ninguém. A chama, o fogo, a paixão, isso tem que estar dentro de mim. E a questão não é você fazer loucura, é você sempre estar com o coração aquecido, ok? De quem está próximo a você. Você incendiar vidas,
você, através da sua vida, você incendiar a vida de outras pessoas. Quem eu posso incendiar? As pessoas estão aguardando líderes com coragem, líderes ousados. As pessoas não querem só doutrina, elas não querem só ir para a igreja, elas não querem só isso. Elas querem preencher com a presença de Deus o que está vazio dentro do coração delas, mas elas sempre vão buscar uma causa. Qual é a causa que vai me levar a preencher o meu coração da presença de Deus? Isso é muito forte. Elas dão a vida, as pessoas sempre vão dar a vida por uma causa. A diferença entre aqueles que caminham por fé e aqueles que são irresponsáveis é uma linha muito tênue. A fé é a convicção do que Deus falou, que vai realizar na minha vida, e eu creio. A irresponsabilidade é aquilo que você quer realizar com o esforço do seu braço. Eu, quando comecei lá atrás, foram várias experiências. E aí, foram essas experiências que me trouxeram até aqui. Foi o GPS que me guiou. E aí eu tive que discernir o que é um GPS fake e o que é real para a minha história. E aí se você está começando agora, então continua, porque não vai dar errado não. Deus não abandona quem Ele chamou, Deus patrocina quem tem propósito na presença dEle. Não se preocupe com recursos para onde você está indo, mas se preocupe com a revelação. O problema nunca foi recurso. Se você perder a revelação, o recurso acaba. Mas se você tiver a revelação de Deus, Deus patrocina projetos. Deus vai prosperar, Deus vai te sustentar, porque aquele que te chamou é fiel para completar a obra de uma forma poderosa, transformadora e com fogo aquecendo, incendiando o altar seu de adoração, que é o seu coração. Ninguém vai reconhecer as suas entregas se não reconhecer as suas histórias. A sua história que você escreve. Elas não vão reconhecer, porque no meio do caminho existem muitas entregas. E eu confesso para você que tem horas que eu paro e olho para onde eu estou indo e vejo quem eu era, quem eu sou. E aí eu vou para o GPS para ajustar a rota, para onde eu estou indo. Eu vejo pessoas que ficaram no meio do caminho, pessoas novas que chegaram para se conectar. E provisões que Deus mandou no meio do caminho, milagres que eu experimentei. E quando eu falo disso, eu estou falando de dia a dia, de você conseguir enxergar que Deus está fazendo. Deixa eu ser profeta de Deus sobre a sua vida, porque algumas das crises que você tem é por motivos pessoais, para o seu próprio reconhecimento. Por que você faz tanta questão de ser a sua história reconhecida? Faça o que você faça por Jesus, faça por Ele. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com o ensino daqueles que estão indo pelo caminho errado e que estão fazendo uma geração inteira se perder. Não faça por você. Às vezes você quer construir para você. Não, construa pelo reino. Deixa o reino ser construído dentro de você, porque muitos no meio do caminho, quando constrói para si, acaba se tornando um ex-ungido como Saul foi. E esse é o que dá trabalho, porque gasta tempo da sua vida para derrubar aquele que é ungido. Entenda isso. Ele sabe tudo de você, mas vai utilizar o GPS fake para te levar para o caminho errado. O ex-ungido, ele sempre vai dizer, não, eu já passei por isso, né? Porque ele é apóstata, abandonou a fé. Na apostasia que ele vive hoje, ele quer te passar o sentimento de derrota antes do fim do teu trajeto. Quer que você desista antes de você experimentar o que Deus tem para a sua vida. São pessoas assim que aparecem no seu caminho para te tirar da rota. Não, esse GPS aqui, o fake, esse GPS aqui que vai te ajustar. Aí você tem que ter a consciência do que a palavra de Deus diz ao teu respeito, porque ela diz, o justo viverá pela fé. Ajusta o teu caminho, a tua rota, porque, olha só, você não precisa seguir pela rota do que os outros estão querendo determinar para a sua vida, mas tem uma palavra de Deus
para a sua história. E eu não quero ser aqui junto com você estatística dos últimos dias, daquelas pessoas que oravam e não oram mais, acreditavam, mas não acreditam mais, se entregavam para a obra, mas não tem mais prazer. E as circunstâncias, elas não podem mudar a visão que eu tenho do que Deus colocou dentro do meu coração. Tem pessoas que vão servir por causa da revelação que ela tem da visão que Deus colocou dentro do coração delas. Então elas vão agir como ungidos de Deus. Haja como um ungido de Deus. Faça porque Deus te mandou. Faça porque é melhor para você. É melhor ser chamado de doido, de maluco, do que ser reconhecido como uma pessoa covarde, sem coragem. Cadê a ousadia? Cadê a coragem? Cadê a fé? E aí não tem teologia linda, querido, não tem que ter, não tem disse-me-disse, não tem ensino faccioso, ensino fake, GPS fake, não, tem que ter presença de Deus, tem que ter paixão no seu coração, e eu preciso permanecer firme. Teve circunstâncias que podem não ter, no meio da caminhada, o meu carro, queimaram o farol, no meio da caminhada drenaram a energia da minha bateria, acabaram com a sua bateria, e Deus está te colocando agora o GPS novo para ajustar a tua rota. Deus vai conduzir você. Deus vai ajustar a sua rota e colocar a sua história no caminho certo, no caminho que você precisa. Para quê? Para que você entenda, o justo, ele viverá pela fé. O justo, ele precisa entender que a dimensão do chamado de Deus é maior do que a própria escolha pessoal dele. Entenda do que eu estou falando com você. É justamente nessa hora que a fé tem trabalhado no teu coração, tem trazido convicção para saber para onde você está indo. Está difícil, mas não perca a dimensão da fé que Deus colocou no seu coração para você seguir em frente, porque muitas vão ser as falácias a respeito da sua vida, das suas escolhas. Você ficou louco. Cara, acredita nisso que eu estou te falando. Deus te chamou para ser ousado e corajoso. Ou se Deus te chamasse para ser covarde, você ia agradar várias pessoas. É por isso que Deus está rompendo os seus limites, para você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Então eu te chamo para essa caminhada de fé. Eu te chamo para você romper esse limite. Joga fora todo o GPS que não tem somado no teu propósito, naquela paixão que você tinha, ou o teu coração queimava pela presença de Deus, ou dizia, não, vamos orar porque Deus vai trazer resposta, vamos buscar porque Deus tem uma direção para a nossa vida. É aí que você tem que colocar a tua fé em prática. Chegou a hora de você romper o limite, porque você precisa ter a convicção para onde você está indo. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que caia por terra tudo aquilo que foi fake, que disseram ao teu respeito, quiseram direcionar sobre a tua vida, porque chegou a hora de você tomar uma posição em Deus. Se você quer voltar para Jesus, chegou a hora de você voltar. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, chegou a hora de você romper. E eu sei que o teu coração está aí incendiado nessa hora por essa palavra, para que você rompa o seu limite, para que você entenda que aquele que te chamou é fiel para cumprir toda boa obra que Ele tem para realizar sobre a história da sua vida. Eu quero orar por você. Está aí os nossos canais. Você que vai orar comigo agora, eu vou pedir para deixar os canais aqui abaixo para que você depois possa entrar em contato. Você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos falar contigo, entrar em contato com você em nome de Jesus. Senhor, nessa hora pessoas estão se entregando por essa palavra de vida, de renovo, de restauração, de ajuste, de verdades, para que elas possam entregar diante do seu altar a vida delas e serem cheias do poder do Espírito Santo. Eu profetizo cura, libertação e transformação de vidas nessa hora. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Para você que aceitou a Jesus, escreve aí embaixo, eu quero Jesus, nessas mensagens das redes sociais.
eu quero, para que a tua rota possa ser ajustada e esse novo tempo venha clarear sobre a sua vida, para que você entenda que você está indo para o centro da vontade de Deus. Quero também te fazer um convite, você que assistiu essa mensagem, Deus falou no seu coração, compartilhe com outras pessoas. Tem pessoas que vão ouvir falar de Jesus através de um clique que você der, compartilhando, enviando para outras pessoas, para que elas possam se tornar discípulos e ser renovados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.